Olá, amigos do Espírita Pop, sejam bem-vindos a mais um episódio feito com muito carinho aqui da Comunhão Espírita, né? Para todo o nosso planeta, todo esse contingente de amigos espíritas no mundo todo. Mas nós estamos aqui transmitindo direto de Torres, no Rio Grande do Sul, em parceria com a nossa instituição querida da capital federal, trazendo o tema hoje, Coragem da Fé. Como a gente consegue se relacionar nos dias de hoje, que apesar dos nossos defeitos, apesar das nossas limitações, a gente vai dar o nosso testemunho de empenho, mesmo que limitado em relação à nossa vontade de trabalhar junto com o Senhor Jesus pela regeneração do planeta, para que esse reino de Deus que ele tanto fala possa se acercar de nós. Estamos juntos? Fique com a gente. Fala, galera do Espírita Pop, sejam bem-vindos então a esse episódio feito com muito carinho. Eu quero mandar um abraço aqui para toda a equipe da produção do Espírita Pop, que sempre tem muita paciência conosco, né, para que a gente possa gravar dentro dos nossos horários aqui. A gente é realmente um entusiasta de todas essas pessoas que trabalham para trazer mensagens boas, tanto dentro da doutrina espírita quanto em outros setores da mensagem evangélica, seja no mundo protestante, no mundo católico e até de outras denominações não cristãs dentro do budismo. Enfim, eu acho que isso favorece para que nós tenhamos momentos de cultura de paz, de amor, de introspecção, de avaliação e tomada de consciência das nossas rotinas como instrumentos, né, de elevação do nosso espírito, da nossa alma, para que a gente possa, de fato, merecer o céu, a iluminação, a evolução que todos nós almejamos em cada esfera de entendimento, mas no final das contas, quase todos nós queremos o mesmo, né? Mais felicidade, mais plenitude, e com certeza uma das mensagens que mexe com a gente nesse sentido quando o nosso Senhor Jesus diz para a gente não colocar a candeia sob o alqueire, ou seja, para a gente não colocar a luz embaixo da mesa. E essa luz aqui para nós, considerando até um ensinamento de uma santa muito amada da Igreja Católica, e é interessante a gente conseguir ter sair do exclusivismo religioso para perceber a grandeza de uma alma. E Teresinha de Lisieux, no seu livro História de uma Alma, ela comenta, né, que essa luz embaixo da mesa, essa luz, a candeia que deve estar sobre todos é a caridade, porque a partir dela nós conseguimos de fato iluminar as pessoas, ou seja, para nós espíritas a caridade está dividida entre três caracteres essenciais, né? Que Kardec vai trazer como a benevolência para com todos, a indulgência para com os defeitos alheios e o perdão das ofensas. Que talvez numa linguagem mais moderna a gente poderia dizer que é a solidariedade, né? A tolerância e, por fim, a capacidade de perdoar mesmo. Então, se nós formos mais solidários, mais tolerantes, a gente com certeza vai conseguir avançar muito nessa encarnação. E se nós conseguimos ter a habilidade de perdoar, então a gente vai diminuir a régua do nosso próprio julgamento, porque a pessoa que não perdoa os outros tem uma régua muito alta de julgamento, e o nosso Senhor ele nos avisa que esse é um critério para a nossa própria análise. Com a medida que você medir, você será medido. Então, quando Jesus diz isso, ele está dando para nós o poder de ter condição de ter a nossa consciência um pouco mais aliviada, ou seja, compreendendo os defeitos dessas pessoas, as suas faltas, as suas falhas, também nós vamos ter com um pouco mais de paciência conosco, também a espiritualidade, de uma maneira geral, vai conseguir nos atender de uma maneira muito mais profunda, porque a gente sabe que boa parte dos resgates reencarnatórios está associados a profundas culpas que o espírito carrega consigo. E a gente só consegue não ter culpa quando a gente perdoa muito, quando a gente é tolerante com as pessoas e quando a gente repara também o mal que a gente fez. São as duas formas que a gente consegue equacionar. Então, uma pessoa tolerante, uma pessoa amorosa, evidentemente, é uma pessoa que consegue buscar reparar aquilo que fez, né, gente? Porque o nosso Senhor fala também que a lei de Talião é a lei de Deus, né? Olho por olho, dente por dente é a lei de Deus. Ou seja, existe uma lei de causa e efeito. Quem fere com ferro será ferido. Ou seja, na alusão que o uso das coisas que a gente faz volta para nós. E, por fim, ele também nos avisa que a gente vai pagar ceitil por ceitil. Ou seja,
que até o último J, até o último I da lei será cumprido, ou seja, nós estamos sujeitos a uma lei de causa e efeito de forma estrita. Mas o que é bonito nisso tudo? Que tem sementes que rendem 100 por 1, 70 por 1, 30 por 1, ou seja, existem coisas boas que nos ajudam. E está anotado no Evangelho que a caridade cobre a multidão dos nossos pecados. Então, vai fechando o círculo com a Terezinha de Lisieux, realmente, quando a gente eleva a caridade, nós estamos plantando essas sementes que vão atenuar várias das nossas faltas, que a gente possa ter comiseração das faltas dos outros e também a gente possa pensar como a gente pode exercitar melhor a nossa coragem de dar esse testemunho, né? Porque para que a caridade brilhe, a gente tem que dar o nosso testemunho e muitas vezes é no esforço da obra no bem e muitas vezes é na renúncia do mal que a gente pode fazer também. Eu peguei um texto de Emmanuel aqui, diretor da mediunidade de Chico Xavier, tem obras maravilhosas, gente, vocês não conhecem, por favor, conheçam os romances. Alguém aí já leu Paulo Estevão, já leu Renúncia, 50 anos depois, Ave Cristo? Gente, que delícia são esses livros, hein? Vale muito, muito, muito a pena. Vamos lá, Monte Acima, Emmanuel. Coragem e fé. Muitos companheiros na Terra evidenciam coragem nas horas de heroísmo. O homem que enfrentou um animal selvagem, colocando-lhe um freio, outro que conquistou o campeonato de mergulho em águas perigosas, outro ainda que adquiriu o maior destaque na longa corrida de pedestres, todos eles, pelo devotamento à disciplina, são dignos de respeito. Olha só como valoriza a disciplina até nesses casos, né? Um tipo diferente de coragem, porém, se espera dos seguidores do Cristo, a coragem da fé. Aquela de se calar alguém para que outro fale mais alto, de sofrer injúrias e humilhações sem deteriorar a imagem dos próprios adversários e agressores, de acreditar no bem, mesmo quando a ignorância e a maldade parecem em triunfo. Isso aqui acontece muito, né, gente? De acreditar no bem, mesmo quando a ignorância e a maldade parecem em triunfo. De aceitar a rotina dos encargos de cada dia, nela encontrando a alegria do trabalho, sem aplauso público, e a coragem de esquecer-se para que outros recolham as vantagens do serviço que lhe haverá custado imenso esforço. Que interessante isso. É uma confiança em Deus tão grande, é uma coragem de confiar em Deus de forma tão intensa, tão forte, que a gente fica realmente... Como a gente precisa confiar mais em Deus, né, gente? A gente já parou para pensar nisso, que a gente às vezes confia pouco? Que às vezes a gente quer controlar tudo? O heroísmo é, talvez, mais fácil pelo deslumbramento de uma hora à frente dos homens. Entretanto, a coragem da fé será sempre mais difícil, porque exige humildade e renúncia, tolerância e dedicação ao bem do próximo, no desdobramento incessante do dia a dia. Gente, que mensagem de Emmanuel. Ou seja, a gente às vezes não vai conseguir dar conta de fazer as coisas num ato heróico, né? Não, talvez a gente, até nós que somos acostumados com a enchente que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, gente, era uma calamidade tão grande, né? Tão perto de nós. Aqui minha cidade foi atingida de forma mais leve, embora tenha chovido a mesma demanda de água, nós tínhamos mais condição de escoamento dessa água. Agora, poucos quilômetros daqui, e como a gente sofreu de não poder fazer tudo que a gente gostaria. Então a gente, no esforço, acabou tentando construir outros cenários, mas amigos nossos fizeram coisas maravilhosas, né? A gente tem que parabenizar as igrejas de todas as classes, né? Os centros espíritas, as pessoas comuns que se uniram para ir lá, seja de barco, seja levando mantimentos. E aí a gente estava pensando como a gente pode ser mais efetivo e começamos a pensar em projetos que possam atenuar as sequelas, né, que com certeza vão durar muitos anos na destruição que houve. E aí a gente pode pensar sempre de forma diferente. Deus ele orquestra a gente de maneiras diferentes para que cada um atenda, uns de forma mais imediata, uma situação que não pode esperar, a pessoa está com fome, com frio, desabrigada, ela precisa de algo imediato, e aqueles que vão depois tentar colaborar, né, para que haja uma reestruturação da vida numa nova dimensão. Então todos nós somos convidados a fazer com que a mensagem do Cristo possa brilhar de maneira que ele nos convidou, sobre o alqueire, né, sobre a mesa.
que ilumine a todos, que a mensagem de Jesus ela possa ser o testemunho vivo da nossa experiência aqui na Terra. E isso vai fazer toda a diferença para que a gente possa, então, migrar para um novo estágio de consciência, onde nós aliamos o nosso despertar espiritual a uma prática rotineira da caridade, a um esforço constante no bem e, muitas vezes, como nos convida Emmanuel, é necessário que a gente possa engolir alguns sapos, renunciar a algum tipo de projeção, para que até o outro ganhe algum tipo de mérito nisso, porque quem nos vê é Deus. Ele tem todo o poder e diligência. A gente emana coisas que nos conectam com as pessoas. Existe uma linguagem não verbal, existe uma questão de energia. Então, por mais que a gente fique em silêncio, muitas vezes nós vamos estar ali imantados com as coisas que nós estamos fazendo, tocando o coração das pessoas. O anjo da guarda daquela pessoa sabe o que nós fazemos ou não. Então, nós estamos sempre submetidos a uma esfera muito mais profunda de relações do que a gente pode imaginar, que a gente não precisa da aprovação dos demais para que a gente mostrar para as pessoas o bem que a gente está fazendo, né? Sendo mais específico, porque isso emana das nossas próprias, dos nossos próprios centros de força, emana do nosso próprio espírito. E eu fico muito feliz, assim, que a gente possa fazer essa reflexão, porque sendo tão imperfeito como a gente tem a oportunidade de dar o testemunho e colaborar de alguma forma com aquilo que a gente se comprometeu, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, quem quiser dar uma acompanhada, está lá no capítulo 24, capítulo intitulado Não ponhais a candeia debaixo do alqueire, onde no item 3 vai estar lá o item coragem da fé. Aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também dele se envergonhará, quando vier na sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. Então, a mensagem que está anotada lá no Evangelho de Mateus, de Lucas, depois tem um comentário de Kardec, né? E que não se trata de coragem de opinião, né? Porque expor a opinião da gente, às vezes acha a coragem da fé, não, vou dar a minha palavra, minha interpretação sobre a palavra muitas vezes, né? Porque a gente vê pessoas querendo converter as pessoas à sua religião de uma maneira onde a caridade ela não está na pauta central do esforço que a gente está fazendo, está a promoção de uma espécie de clubismo, assim, de uma espécie de vínculo orgulhoso a um grupo, né? Enfim, a gente tem que talvez repensar um pouquinho isso, porque Jesus mandou pessoas em todas as esferas do conhecimento. É evidente que todos nós sabemos que ele é o governador da Terra, mas ele fez um planeta com 20 bilhões de... Ele formatou esse planeta para receber atualmente 20 bilhões de espíritos, então nós temos aqui pessoas de várias frentes enviadas por ele, fazendo com que o bem se estabeleça na área política, na área religiosa, na área científica. Então, nosso compromisso de elevar realmente o nome dele a partir das nossas ações, né? O próprio Francisco de Assis fala isso. Pregue, se for necessário, use palavras, usando aqui uma forma nossa de trazer esse ensinamento dele que é tão bonito, né? E aqui está com certeza todo o nosso esforço vai ter uma recompensa. E a gente não tem outro interesse que não seja, não pode ter outro interesse que não seja esse sincero, né? Se a gente conseguir, não conseguir fazer isso de uma maneira muito autêntica. Jesus diz assim, que se alguém se envergonhar de suas palavras, desse também ele se envergonhará, que renegará aquele que o haja renegado, que reconhecerá perante o Pai que está nos céus aquele que o confessar diante dos homens. Claro que isso está no texto evangélico para nós não tem meio termo nesse sentido, né? Jesus não veio para pouco, né? Primeira vez que Jesus veio ao planeta Terra em 3 bilhões de criação do planeta, de formação do planeta. Então, vamos valorizar a vida do nosso Senhor aqui. Por outras palavras, aqueles que se houverem arreceado de se confessarem discípulos da verdade, não são dignos de serem admitidos no reino da verdade, perderão as vantagens da fé que alimentem, porque se trata de uma fé egoísta, que eles guardam para si, ocultando-a para que não lhes traga prejuízo neste mundo. Tem gente que tem medo de perder negócio, de perder... Gente, eu largo
eu largo às vezes atendimentos, a gente trabalha com o público, tem que ir lá fazer a palestra lá no Centro Espírita, todo mundo sabe, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem um vínculo tão amoroso com as pessoas, nesse sentido, que a própria igreja é nossa cliente aqui no nosso trabalho, né? Algumas igrejas são nossas clientes aqui no nosso trabalho, porque nós sabemos que estão todos com seu pedacinho do espelho, como diz Chico Xavier, tentando fazer o melhor. Então, a gente entende que é necessário que a gente tenha a coragem de se dizer espírita, se a gente é espírita, para que a gente possa levar para as pessoas a mensagem da reencarnação que nós espíritas fomos confiados, né? A reencarnação, o evangelho do nosso Senhor Jesus, e porque a reencarnação ela estrutura uma nova panorâmica. Nós fazemos trabalhos com detentas no presídio feminino, e a reencarnação ela salva vidas. Ela evita suicídio, ela ajuda a pessoa a dimensionar uma nova perspectiva de que ela vai ser um espírito puro um dia, de que é uma questão de prazo, de tempo. Então, a coragem de nós darmos um testemunho da nossa fé ajuda muitas pessoas. Como tem pessoas que vai bastar outros elementos de outras religiões, elas vão se tornar pessoas muito boas, amando, perdoando, enfim, tendo uma nova perspectiva de vida também, sem ter necessidade disso. Mas muitos de nós precisamos dessa revelação, da terceira revelação, para a gente dar conta de novos panoramas. E eu tenho certeza que a reencarnação ela serve a muitas pessoas nesse sentido, para que elas possam se perdoar, se redimensionar, saber que nunca é tarde para recomeçar. E então a gente vai ver o encerramento desse trechinho, onde Kardec fala assim será com os adeptos do Espiritismo, pois que a doutrina que professam mais não é do que o desenvolvimento e a aplicação do Evangelho. Também a eles se dirigem as palavras do Cristo. Eles semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Colherão lá os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Claro que nós vamos ser fortes, nós vamos trabalhar juntos para levar o nome de Jesus sempre e, sobretudo, desse Jesus aplicado, né, vivenciado, mesmo com as nossas faltas, gente, porque a gente não foi convidado a ser perfeito. A gente está aqui no planeta de provas e regenerações, onde todos nós temos dívidas enormes, e o importante é que nós foquemos em Jesus. Não é comigo aqui que vos fala, não é qualquer palestrante, não é qualquer outra pessoa. Nós só somos pessoas mais endividadas que precisamos trabalhar um pouquinho mais, mas sim focando tudo em nosso Senhor Jesus, em Maria, nossa mãe espiritual, e tantos benfeitores de todos os campos, Martin Luther King, Chico Xavier, Irmã Dulce, Maria Teresa de Calcutá, enfim, tantos e tantos benfeitores mundo afora que têm trazido uma mensagem de amor. Evidentemente que nós que tocamos o Evangelho de nosso Senhor Jesus, a gente de fato fica consciente de que ali nós temos o caminho, a verdade e a vida, mas que a gente possa vivenciar isso cada vez mais e os nossos amigos possam nos ajudar nesse trajeto, com certeza, e que aí a gente possa iluminar não só a nossa casa, o nosso trabalho, mas o mundo todo, uma nova perspectiva de paz e de prosperidade para todos. Fiquem com Deus. Coragem, gente. Estamos juntos.